Olá, nós somos estudantes do curso de pós-graduação de Gestão na Educação Profissional e Tecnológica. Nesse vídeo, vamos apresentar os principais pontos dos nossos memoriais de formações, construídos ao longo do curso. O objetivo é compartilhar nossas experiências, reflexões e aprendizados, articulando teoria e prática dentro da educação profissional e tecnológica. Cada integrante fará uma breve apresentação individual, destacando sua trajetória, os desafios enfrentados e as transformações vivenciadas durante o curso. Meu nome é Ana Paula e minha trajetória profissional começou fora da escola, em ambientes onde a comunicação era mais hierárquica e voltada para resultados rápidos e eficazes. Quando entrei na docência da EPT, eu trouxe essa visão comigo. Mas foi no cotidiano da escola que eu comecei a questionar esse meu pensamento. Na prática, me deparei com algo muito presente na gestão escolar, o uso constante do WhatsApp. Sim, grupos com muitos professores, mensagens a qualquer hora, avisos de última hora. O que me parecia ser muito ágil, mas com o tempo percebi uma contradição. Essa rapidez não significava diálogo, nem construção coletiva. E foi aí que surgiu minha questão principal. Até que ponto o uso do WhatsApp na gestão escolar ajuda ou atrapalha a participação, a integração e a prática pedagógica? Um exemplo que me marcou muito foi uma questão que me fez refletir. Em uma noite, eu recebi uma mensagem no grupo da escola informando a mudança de um planejamento para o dia seguinte, para bem cedo. Eu respondi automaticamente ok, mas depois eu percebi que não tinha refletido sobre os impactos dessa decisão na minha rotina. E mesmo assim, não pensei na questão da rotina dos meus colegas. Essa situação mostra algo muito importante para mim. A gestão mediada pelo WhatsApp acaba sendo mais reativa do que reflexiva. A partir dos estudos da disciplina, entendi isso muito como um enfraquecimento da praxe, que, segundo os autores, como Machado, exige ação como reflexão. Também percebi que o uso excessivo do aplicativo amplia o tempo de trabalho docente, invadindo momentos pessoais, algo que vai contra a ideia de formação integral discutida por Ciavata. Além disso, o ensino integrado, defendido por Moura e Ramos, existe diálogo entre áreas. Mas no WhatsApp, a comunicação costuma ser muito fragmentada, com avisos isolados e não uma construção coletiva. Outro ponto importante é a inclusão. Considera-se que todo mundo tem acesso ao WhatsApp e um celular de qualidade. Porém, não é a realidade. Nem todos os professores têm as mesmas condições de acesso à internet ou até mesmo disponibilidade de tempo. Então, o que parece uma ferramenta acessível pode, na prática, excluir alguns profissionais dos processos de decisão. Ou seja, o problema não é a tecnologia em si, mas a forma como ela é usada. Hoje, eu entendo que o WhatsApp não é nem o vilão nem a solução. Ele funciona como um acelerador. Pode ajudar, mas pode intensificar os problemas já existentes. Por isso, defendo que o uso na gestão escolar precisa de critérios mais bem definidos. Respeito aos horários, por exemplo, não substituir reuniões, garantir que tem outros canais de comunicação entre o corpo docente. Toda essa reflexão me mostrou que a gestão educacional não é só repassar informações, é criar condições para participação, diálogo e desenvolvimento coletivo. E isso depende menos da ferramenta e mais da consciência crítica de quem usa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ronaldo, sou estudante do curso de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica do campus IFPR. Sou graduado em Ciências Contábeis do campus Gilberto Gil, localizado em Salvador. Tenho 2 anos de docência e dentro da docência encontrei diversas dificuldades, como a política, como a evasão, como a hierarquia
o financeiro, dentre outros. Dentro da EPT, eu busquei ampliar meu portfólio para que eu pudesse encontrar emprego mais seguro. De certa forma, a EPT me qualificou muito no que diz respeito à profissionalização do professor. Dentro da EPT, eu encontrei uma questão norteadora, que era vista no meu ambiente de trabalho como um problema, que é a tecnologia, o uso da TICs. Portanto, eu me dediquei ao máximo a aprender sobre as TICs e os demais modelos de tecnologia integrada à educação. Observei ao longo do curso que eles têm um papel de auxiliar os professores e gestores como sistemas integrados de notas e monitoramento de desempenho. Entre as partes auxiliativas da TICs, ela pode facilitar uma reunião, ajudar a fazer provas voltadas a pessoas especiais, como o Pinterest, que é um aplicativo que oferece imagens profissionais e de grande qualidade. Também tornou-se evidente ao aprofundar que a tecnologia sobrecarrega o professor, pois são muitos grupos que mesmo em casa está integrando tarefas ou lembretes aos professores, até mesmo cobrança. Dentro da perspectiva de melhorar e conhecer mais o ambiente profissional, os conteúdos das aulas proporcionou diversas qualidades, dentre elas a compreensão de que somos indivíduos do meio. Portanto, fazemos parte dessa vivência que engloba o social, o financeiro e o político. Este último, no caso o político, tem um poder dentro das instituições que é equivalente ao hierárquico nas instituições que predomina a hierarquia e não burocracia. Tendo este conhecimento em mente, foi aprendido que o PPP, o Projeto Político Pedagógico, é uma forma em que as instituições têm para trabalhar junto com a comunidade, e a comunidade deve participar do PPP, colocar sua contribuição. Para Paulo Freire, o PPP é um documento fundamental, vivo e participativo, essencial para a gestão democrática. Por consequente, por meio das aulas, entendemos que há diversos fatores que são causadores da evasão escolar, ou mesmo inibição do aprendizado, como os principais são bullying, falta de capacidade do professor, problemas financeiros, adaptação social, discrepância no equilíbrio do aprender do aluno, dentre outros. Cabendo ao professor identificar e buscar solucionar esses problemas, ou repassar às entidades que podem resolvê-las com melhor eficiência. Dentro da sala de aula, o conteúdo aprendido na pós condicionou a ter um olhar atento aos meus alunos, compreender diferentes razões de evasões, também a entender o modelo hierárquico, como ele se comporta. Diante das informações supracitadas, fica evidente que a especialização do professor na EPT traz muitas melhorias para o exercício da função e torna o professor mais apto para o trabalho. Pois, para Paulo Freire, aprender não é um ato de memorização ou de depósito de informação, mas um processo ativo e diálogo de construção e reconstrução do conhecimento. Olá, eu sou a Raquel e quero dizer primeiramente que essa é uma grande realização pessoal, estar participando dessa jornada tão enriquecedora com vocês, professores e colegas de estudo. A minha trajetória profissional vem de vivências em empresas privadas,
longe da realidade do ambiente educacional. Para ser contador e gerenciador, estudei muito, mas também fui agraciada pela vida a encontrar grandes e memoráveis profissionais que, através de comprometimento, ética e empatia, dividiram seus saberes, me proporcionando aplicar e fazer disso meu ofício, com honestidade e comprometimento. Estrategicamente, almejando uma transição de carreira, ingressei nessa pós-graduação com o propósito de dividir meu conhecimento e fazer diferença real na vida das pessoas como docente. Nessa altura do curso, já desenvolvemos conhecimentos abrangentes para aplicar na educação técnica, de modo estrutural, com propósitos, com valor para transformar os jovens e a sociedade. Essa trajetória agregou muito para o meu desenvolvimento pessoal e de docente. Hoje, entendo a real importância do docente que vai além do que eu via e imaginava como aluna de sala de aula. Sempre existiu um encantamento, um sentimento maior por aprender para dividir, mas sempre me perguntei, por que, apesar de ser tão difícil, os professores não desistem? E essa indagação perdurou até o início dessa oportunidade. Agora, prestes a fazer parte desse núcleo transformador que é a educação, entendo profundamente os propósitos. Quero acolher, dividir, somar e ser uma bússola direcionadora. Transformar potencial intelectual, provocando para questionar, refletir, desenvolver soluções e obter bons resultados, sem medo de errar e de se mostrar idealizador, formador de opinião ou crítico. Aprendi a importância da consciência democrática para garantir direitos e proteger a participação ativa dos alunos, da comunidade integralizada à escola. Aprendi como a participação integrativa e horizontal faz a diferença nos resultados e no desenvolvimento do sistema no todo. A teoria e a prática se complementam, mas deve ser analisada e alinhada às diretrizes e às propostas formativas das áreas. O professor encanta, desperta, sabe que o sistema escolar não pode ser rendido para elaborar plano de ensino baseado apenas em prática para oferecer mão de obra engessada, de pouca visão, sem expectativas reais. Sei que a teoria é base sólida, segura, necessária e incontestável, mas sem desenvolver o poder argumentativo e questionador, não será possível estar seguro para agir e tomar decisões importantes. Já a formação deve ser crítica, emancipadora e isso é irrevogável. Foi de grande valia os aprendizados sobre políticas públicas e de como ela é importante para o pleno desenvolvimento desses alunos. A emancipação, os conceitos da subalternidade, como debater a dualidade educacional, a consciência crítica, na real, o que somos sem ela. Falar de hegemonia foi um encontro com a realidade. Lidamos diariamente com algumas lideranças ou domínio, seja nas políticas públicas ou no trabalho através de líderes, muitas vezes despreparados. Sabemos que desde os primórdios existe uma classe dominante e opressora, mas nosso superpoder é lutar contra esse sistema com inteligência e cultura para transformar o futuro próximo. Afinal, seres pensantes munidos de conhecimento e educação não são manipulados por efeito manada. Habermas disse certa vez que só quem assume a história da sua vida pode ver nela a realização de si mesmo. Essa fala é tocante e profunda. Se olharmos para os nossos pais e avós, a grande maioria não teve oportunidade ou segurança para escrever uma história de plena realização. O machismo escravizou e ainda atua assombrando pais de família, mães e jovens cheios de planos e sonhos. As pessoas precisam ser ouvidas. Chega de centralização de poder nos cercando por todos os lados. Somos livres, apesar de que para viver na sociedade são necessárias regras. Entendi porque não devemos aceitar o sistema taylorismo no ensino. Apesar do professor ser detentor de conhecimento, ele não tem razão e sabedoria absoluta. Não é aceitável ignorar a opinião dos alunos. O professor fala e o aluno calar e aceitar se questionar é arcaico e opressor, e não podemos continuar alimentando isso. Falamos em aula da importância da escuta ativa e do quanto essa troca pode ser rica. Entendi que o colegiado unido, alinhado e comprometido com a educação provocará mudanças e melhorias constantes. Quero reproduzir uma fala de Paulo Freire que faz muito sentido para mim. Somos condicionados, mas não determinados. Somos influenciados pelo contexto social, histórico e cultural, mas ainda existe a possibilidade de transformação e autonomia. Isso é um norte, é libertador. A educação de maneira acolhedora, empática e generosa é capaz de contornar os desafios por um propósito maior, transformar realidades, e estou certa de que a semente do saber, uma vez plantada, ela floresce. Muito obrigada pela escuta, um forte abraço.
Olá, meu nome é Gabriela Buffon e hoje eu vim compartilhar com vocês uma inquietação sobre a minha jornada profissional. Hoje eu vou explicar sobre o meu memorial de formação, a qual está intrinsecamente relacionada com minha trajetória na educação profissional e tecnológica. Esse documento não é apenas um relato, mas é um trecho reflexivo sobre minha prática como coordenadora do curso técnico em administração. Mas busco articular as vivências reais com a fundamentação científica, superando a visão puramente burocrática da gestão. Como coordenadora, sempre fui movida por uma inquietação. Por que nossos alunos de administração muitas vezes sentem que a teoria é um mundo à parte da prática? Por que nos limitamos a estudo de casos de grandes corporações distantes, enquanto a realidade ela pulsa nas empresas locais do nosso território? Diante disso, eu defini minha questão de investigação. Como o curso técnico em administração pode auxiliar na formação integral por meio de consultoria a empresas locais? Historicamente, a educação no Brasil foi marcada pelo dualismo estrutural. Uma escola para elites, focadas no pensar, e outra para trabalhadores, focada no fazer instrumental. No curso de administração, esse dualismo aparece quando oferecemos apenas atividades de imaginação. Sem a mão na prática, o aluno corre o risco de sofrer o que Marx descreve como o trabalho alienado. Ele executa tarefas, mas não se reconhece no produto do seu esforço. Saviani nos ensina que o homem não nasce pronto, ele se forma pelo trabalho, produz sua própria existência. Se a escola retira essa dimensão prática, real, ela retira a própria essência da humanização. A base científica que sustenta a minha proposta é um trabalho como princípio educativo. Não falamos aqui de adestramento para o mercado, mas do trabalho como um processo de criação de cultura e conhecimento. Para romper com o ensino puramente teórico, precisamos da praxis. Adolfo Sanches Vasquez define a praxis como a unidade dialética entre teoria e prática. A teoria sustenta a ação para que ela não seja um ativismo cego, e a prática transforma a teoria para que ela não seja um intelectualismo vazio. Quando propomos que o aluno realize consultorias reais a empresas locais, estamos permitindo que ele vivencie essa unidade. Mas como implementar isso na coordenação? Aqui entra o desafio da gestão. Muitas vezes a gente é pressionado pelo gerencialismo, que foca apenas em metas burocráticas, indicadores de eficiência e prestar contas a órgãos superiores, tratando a escola como uma empresa. Né? A minha defesa neste memorial é a gestão democrática. Gerir na EPT é um ato de mediação pedagógica. O coordenador não é apenas um administrador, ele é, antes de tudo, um educador. Uma gestão democrática abre espaço para o diálogo, envolve sujeitos, professores e alunos. Entende que a escola é um espaço de direitos e de construção de autonomia. O conceito que trago com muita força é o de território, inspirado por Milton Santos. Território é um espaço de existência, uma teia de relações sociais e econômicas. Ao realizar as consultorias em empresas locais, o curso técnico em administração pratica a intervenção social. E essa prática permite ao aluno desenvolver o que chamamos de pertença profissional. Ele percebe que o seu conhecimento técnico pode ajudar o pequeno empreendedor, combatendo a desumanização e fortalecendo a sua identidade como cidadão trabalhador crítico. Tudo isso converge para um horizonte da formação omnilateral. O prefixo omni significa tudo. Buscamos o desenvolvimento de alunos em todos os seus sentidos, seja físico, intelectual, tecnológico e ético.
E o ensino integrado é o caminho para isso. Em resumo, este memorial afirma o meu compromisso com a RPT, que não adestra para o mercado, mas que forma cidadãos e intelectuais orgânicos, capazes de transformar a realidade. Concluo acreditando que, ao aproximar a escola da vida real, fazemos com que a educação deixe de ser um aparelho privado de reprodução para ser um espaço de conquistas, direitos e cidadania. Muito obrigada pela atenção. Finalizamos, então, a apresentação das nossas propostas de memorial descritivo, um memorial de formação. Foram expostos pelas colegas Ana Paula, pelo Ronaldo, pela Raquel e pela Gabriela. Agradecemos a todos por poder compartilhar as nossas inquietações, né, e fomentar ainda mais uma educação profissional de qualidade. Muito obrigada.